Olá, turminha! Tia Lorena mais uma vez aqui para dar uma aula de história. Nosso tema de hoje vai ser diversidade, né? Claro que eu não posso começar o nosso tema sem corrigir nossa atividade de casa. Nossa atividade de casa foi da página 117 e 118 do FA. Nós vamos estar corrigindo agora. Pegue aí o seu FA, né? E coloque o certinho. Gente, vale a pena ressaltar, né? Vou até falar aí para vocês. Tem algumas pessoas, tia, eu posso destacar a folha? Tia, eu posso deixar no livro? Fica a critério de vocês. É interessante que vocês não percam as folhas, né? Então, quem quiser fazer no livro, deixar lá bonitinho, ótimo. Quem quiser destacar, tenha uma pasta para você ir guardando, né? Porque você tem um controle das atividades que estão sendo feitas, ok? Vamos começar? Vamos lá. Na página 117 fazia assim, né? Falava da nossa Constituição, é claro. Leia o trecho da Constituição Brasileira. Deixa a tia Lorena passar aqui, pronto. Leia o texto da Constituição Brasileira de 1988 e depois responda as perguntas a seguir. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, todos são iguais perante a lei, o artigo 5º, tá, gente? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Lorena fala muito desse artigo e também da importância da nossa Constituição. Vamos ver o que nós vamos responder a partir desse artigo. Vamos lá. Página 118, letra A. Você estudou que a Constituição da República Federativa do Brasil é um documento em que estão presentes os direitos e deveres dos cidadãos. Conforme o texto, o artigo 5º, quem são considerados os cidadãos do Brasil? Quem é, gente? Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, no país. Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Vale ressaltar o que, tia Lorena? Tem um estrangeiro, né, que morava aqui e foi embora para outro país. A nossa lei, né, a nossa Constituição, rege ele lá? No. Só rege se ele estiver aqui, residente aqui. Ok? Letra B. A Constituição garante a inviolabilidade dos direitos. Inviolabilidade. Tia Lorena já falou desse nome. Explique o que isso significa. Gente, o que é isso? Que ninguém pode tomar os seus direitos, né? Direito seu, ninguém pode tomar. Deixa a tia Lorena apagar aqui. Vou apagar aqui, tá, gente? Que ninguém pode desrespeitar as leis da Constituição. Certo? Ninguém pode desrespeitar, é um direito seu, tá certo? Inviolabilidade quer dizer isso, que ninguém pode desrespeitar seu direito, tá certo? A e B corrigida, a tia Lorena vai estar apagando aqui, para passar para a questão 2. Questão 2, verdadeiro e falso. Vamos lá. O direito civil, sobre os direitos civis, coloque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver, gente. Letra A, direito à liberdade significa trabalhar igual escravo? Falso, né? Falso. A liberdade de ir e vir significa caminhar pelas ruas sem preconceito? Verdadeiro. A igualdade entre pessoas é um direito civil? É ou não, gente? É um direito civil? É um direito seu? Com certeza. V. Brasileiros e estrangeiros que moram fora do país, possuem direitos garantidos pela Constituição? Falso. A tia Lorena já disse isso lá no comecinho, não foi? Os direitos e os deveres são somente individuais, ou seja, para uma pessoa, os direitos e deveres são de todos, né? Todos são iguais. Verdadeiro. Não, falso, né? Opa. Tia Lorena errou aqui. Pronto. Falso. Terceira, complete a frase. Olha aí a frase que a tia Lorena sempre fala. Gente, eu tenho certeza que vocês acertaram aí. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é também chamada de
Constituição cidadã. Constituição cidadã. Ok? Tarefa de casa corrigida, vamos para o nosso assunto de hoje. Deixa a tia Lorena apagar aqui. Já vou logo pedindo, né, para você pegar aí o seu marcador de texto, para você ir marcando as partes principais. É interessante, porque nós vamos falar um pouco também de direitos civis, direito de liberdade, que você tem, né? Nós vamos falar de diversidade, de etnias, de miscigenação, da mistura de raças, por que é importante, né? Por que as pessoas são iguais. Vocês estão vendo os acontecimentos que estão tendo aí no mundo, eu acredito que é tudo que passa em jornal, então tem direito, fala um pouco, né, em relação às informações sobre diversidade. As pessoas hoje, gente, precisam respeitar o outro, né? Então vamos ver a importância disso, o porquê que é importante você saber de origens passadas. Vamos começar? Vou começar na página 219, nós vamos até a página 221, tá certo? Tia Lorena vai dar uma explanação no conteúdo, é interessante que você acompanhe com o seu marcador para ninguém se atrasar. Vamos começar. Os direitos civis garantem a igualdade de tratamento para todos os indivíduos. Contudo, os indivíduos não são iguais entre si, pois a sociedade brasileira é composta de várias culturas. Por isso, o respeito deve ser construído dentro da diversidade. Você deve ser respeitado pelo que você é, não pelo que a sociedade quer que você seja, tá certo? Vem aí a importância do outro, a questão do respeito. Muitos costumes de nosso cotidiano são exemplos de como esses povos estão presentes na formação da sociedade brasileira. Nosso idioma é o português, mas muitas palavras que utilizamos são de origem indígena. Olha aqui as palavras de origem indígena que a gente utiliza: mandioca, abacaxi, tapioca ou africana. Olha aqui a africana: caçula, axé, batuque. Na culinária, na música e na arte, os exemplos são variados. A língua é um dos campos em que podemos identificar a diversidade cultural. O que é que eu quero que você veja? Nós utilizamos a linguagem dele, porém, nós não conseguimos respeitar. Isso pode? Claro que não, gente. Isso é para você ver que um depende do outro, não é isso? Nós utilizamos uma linguagem que vem de vários ancestrais. Por que não respeitar os costumes deles, não é isso? Então é legal você estudar sobre a história, porque você aprende a importância desses povos aqui pra gente. O que é que eles trouxeram, o que é que eles levaram daqui pra lá. Vamos lá, continuar. Olha aqui que imagem bonita, né? Todo mundo junto, como diz o outro, todo mundo junto e misturado, não é isso? A sociedade brasileira é composta de diferentes culturas, etnias, hábitos e valores. Hoje em dia tem pessoas que, é porque era negro, é porque é escravo. Então isso, gente, é você o quê? Você julgar o outro pelo que você escuta. Não é você julgar pelo que você vê, pelo que você investiga. Por isso que é importante tudo que você falar, você ter propriedade, você ter certeza do que você está falando. Vem aí a questão de quê, tia Lorena? De eu procurar. O que aconteceu em anos atrás, né? Será que quem chegou aqui primeiro foi os portugueses ou quando eles chegaram já estavam os índios? Olha aí, e essa questão? A tia Lorena tem professores que falam que foi os índios, já tem livros que falam que foi os portugueses, e aí? Então é interessante você investigar. Então etnias fala disso, essa miscigenação, essa mistura de raças, né, que se deu novamente aqui. Mão na massa, agora você vai responder, só são duas questõezinhas, rapidinho você responde. O que é viver em diversidade, gente? É você o quê? Respeitar o outro, é você respeitar o costume, é você respeitar a cultura, é você respeitar a religião, tá certo? Porque etnias é isso. É um grupo, um grupo que tem o mesmo costume, que tem a mesma religião, que fala o mesmo idioma, entendeu? Número 2, dê exemplo de respeito à diversidade expresso nas nossas leis. Lá na lei tem dizendo que o brasileiro e estrangeiro residente num país, a lei cobre. Qual é o exemplo que eu posso dar, tia Lorena? Você pode tirar daí uma frase.
que você tire como exemplo de diversidade. Você respeitar, né, a religião do outro, você respeitar a cultura do outro, né? Então isso é legal e isso é um exemplo de diversidade expressa nas nossas leis. Na página 220 vai começar o nosso texto, tá? Peguem aí o marcador de vocês para a gente marcar, para ninguém se atrasar. O Brasil é uma grande mistura de culturas. Isso se chama o quê? Miscigenação. Tia Lorena já falou sobre isso. Vivemos nessa mescla de culturas, por isso precisamos pensar sobre como ela aconteceu. Vamos lá. O que você sabe sobre a relação entre europeus, indígenas e africanos no processo de colonização do Brasil? Converse com os colegas para saber o que eles sabem também. Converse aí com os pais de vocês, o que é que eles sabem sobre a vinda dos africanos para cá, quando os portugueses chegaram, quando os indígenas estavam, o que é que os pais de vocês sabem? Perguntem aí em casa, para vocês terem uma outra ideia. Continuando, vamos falar um pouco dos indígenas. O povo indígena, os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras. Olha aqui, gente. Foram os primeiros habitantes das terras brasileiras. Ou seja, o território brasileiro, tanto o litoral quanto o interior, era a morada deles. Quer dizer que os portugueses foram os primeiros habitantes? Será? Será? Alguns livros trazem isso, né? E isso aconteceu em 1500. Quando é que os índios já chegaram, já residiam lá, já moravam lá? Não sei. Por isso, os chamados povos nativos, que é os primeiros a chegarem e permanecerem em nossas terras. Olha aí, o nosso livro ele é tão atualizado que ele já traz esse dado. Se você pegar um outro livro de história, você vai ver que lá tem que os primeiros habitantes a chegarem nas terras brasileiras foram os portugueses. Continuando, com a chegada dos portugueses, muitos indígenas passaram a viver outra realidade. Olha o que aconteceu. Foram forçados a trabalhar como colonizador, para os colonizadores, e muitas vezes obrigados a viver conforme a cultura dos portugueses. Essa convivência nem sempre foi amigável, porque os indígenas resistiram à dominação europeia. O que aconteceu? Quando eles quiseram dominar, né, eles começaram a oferecer objetos que os índios não conheciam para comprar os índios, né, e acabaram sendo escravizados. Então essa parte aqui dos índios, dos indígenas, está tudo ok. Vamos passar para os portugueses, vamos saber um pouquinho deles. Já os portugueses foram os primeiros imigrantes a chegarem no Brasil, ao Brasil, em 1500. Olha aqui, gente, ó, é interessante. Essa primeira parte, né? Claro que tem um ponto, mas eu quero que você entenda que os portugueses, eles foram os primeiros habitantes, ó. Os portugueses foram os primeiros imigrantes. É habitantes? Não. Viu aí a diferença? Por que, tia Lorena, que imigrantes? Porque ninguém conhecia eles. Então, os habitantes já estavam lá, que eram os índios. Eles realmente foram os primeiros imigrantes porque foram pessoas desconhecidas que chegaram nas nossas terras. Em 1500, os navegadores portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, chegaram ao litoral brasileiro. Para viajarem até aqui, eles construíram caravelas, que são, olha aqui, ó, o que são caravelas? Barcos feitos de madeiras com várias velas feitas de tecido. Isso aí era antigamente, tá, gente? Hoje é muito difícil usar caravela. As principais motivações dos navegadores europeus no início da colonização entre os anos de 1500 e 1600 era a descoberta e exploração de riquezas nas nossas terras. Gente, os índios sabiam fazer muitas coisas. Então, eles ficaram maravilhados e quiseram levar isso. Porém, os índios não sabiam o que era lucro, né? E acabaram perdendo com isso. Os portugueses começaram a alienar os índios, né? Oferecer objetos em troca das nossas explorações, das nossas riquezas. A colonização portuguesa, olha aqui, gente, que interessante, influenciou a formação da cultura brasileira. Além do idioma, a religiosidade é outra característica dos portugueses, que foi adotada no Brasil. Os portugueses tinham seus direitos garantidos, pois como o Brasil era colônia de Portugal, os portugueses
que aqui viviam eram cidadãos portugueses. Tia Lorena, quando a senhora fala de religiosidade, a senhora fala de quê? Gente, eu falo do cristianismo, tá? Que é, no caso, o católico, né? Foi a primeira religião criada. Tia, aqui tinha a separação de igreja e Estado? Ainda não. Então, todas as pessoas naquele tempo, né, teriam que ser católicos. Tia, por quê? Era obrigado? Era obrigado. Hoje não, né? Que a gente é livre para escolher a religião que quiser, né? E a gente tem aqui a livre e espontânea vontade de defender os pontos que a gente quiser. Continuando, eu tenho o RA, eu estou confiando aqui na turma do 5º ano que vai utilizar o RA lá no dever de casa junto com essas páginas que eu estou explicando. Última página, 221, vamos ver um pouquinho sobre os africanos. Os africanos chegaram no Brasil, trazidos pelos portugueses na condição de escravizados. Eles faziam todo tipo de trabalho, desde o cultivo da cana-de-açúcar até a construção de obras públicas como estradas. Tia, eles recebiam dinheiro? Não. O que é que eles recebiam? Comida. Só que eram restos de comida, né? E como eles queriam algo melhor, acabaram sendo escravizados pelos portugueses. Continuando. No final do século XVIII, 1701 a 1800, em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, os africanos e seus descendentes já se formavam a maioria da população brasileira. Nessa época, eles não eram sequer considerados pessoas, muito menos cidadãos, e logo não tinham qualquer direito assegurado. Gente, nem cidadãos eles eram considerados. Vocês estão vendo isso? A repercussão que os africanos trouxeram, né? E aqui a gente vê de novo a injustiça. No finalzinho eu vou fazer um comentário, né, sobre isso. A cidadania e os direitos somente eram aplicados aos portugueses, ou seja, africanos fora. Vale lembrar que os africanos fizeram parte da construção da cultura brasileira, sua forma de viver, as práticas de resistência, a culinária, as danças, a música, o vocabulário e as crenças religiosas são parte integrante da cultura nacional. Até aí, ok? Continuando. O reconhecimento, deixa a tia Lorena apagar aqui, tá? Aqui é para você saber do RA, tá, gente? Porque o meu livro é do professor. O reconhecimento da importância da cultura da matriz africana, no entanto, veio tardiamente na história do país. Aqui é o RA para você responder. Até aqui tudo bem? Você vai responder o RA, né? Ver aí algumas coisas. Gente, vale ressaltar, né, para terminar aí a nossa aula, tia Lorena vai dizer, eu acredito que até já falei nas outras aulas, que antigamente tinham escolas, tanto para meninos e quanto para meninas. Isso é para você ver a diferença. Sim, tia, mas é porque os meninos não podiam se juntar com as meninas. Não, eram aplicadas disciplinas diferentes, aulas diferentes, né? Você tira pelo voto. Tia Lorena falou muito isso nas aulas anteriores. O voto, né, que a mulher teve direito ao voto bem mais lá na frente, e os homens é que tinham esse direito de participar do meio político. Então isso, gente, é injustiça, né? É a diversidade que não é respeitada. Então isso vem de onde? De antigamente. E hoje, né, nós estamos trabalhando aqui no nosso meio, na nossa sociedade, para que isso mude. Essa foi nossa aula de história. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.